Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josemar e este é o nosso 13º bloco. Então, neste bloco, nesta videoaula, vocês conhecerão um pouco mais sobre o uso dos porquês. Nós temos 4 situações que devem ser usadas para que possamos escrever de forma correta, para que nós possamos utilizar o uso dos porquê de forma correta na escrita. Então nós temos inicialmente porquê separado sem acento, porquê junto sem acento, porquê separado com acento e ainda o porquê junto com acento. Então, observe para cada situação de como se deve usar esses porquês. Então, observe na definição de cada um. Então, o porquê separado sem acento usa-se no início de pergunta e pergunta indireta. Então, por que você está zangada? Foi usado no início de uma pergunta indireta. Não entendi por que você está zangada. Por que junto sem acento é usado em resposta. Por que junto sem acento é usado em resposta. Veja só, eu estou zangada porque tirei uma nota ruim. Observe que o porquê junto sem acento foi usado para fazer uma resposta. O porquê separado com acento é usado no final de pergunta. Observe, você está zangada? Por quê? Observe que o porquê separado com acento, ele foi usado no final de uma pergunta. O porquê junto com acento, depois de um artigo e tem a função de substantivo. Observe, não entendi o porquê da sua irritação, porque aqui ele teve um motivo, teve uma razão. Então vamos às questões. A primeira questão, usando os porquês, porquê separado, porquê junto sem acento, porquê separado com acento ou porquê junto com acento. Preencha os espaços em branco do texto. Então, observe que aqui nós temos um texto. Então, vocês vão observar e colocar nos espaços o porquê adequado. Então, Gabriela tem 4 anos e está naquela fase dos porquês. Seu Otávio estava na sala lendo jornal quando papai, espaço, você lê jornal? Iniciando outra frase, espaço, preciso saber das notícias, respondeu o pai de Gabi. Continuou, saber das notícias, outro espaço com o sinal de interrogação. A outra frase, início, espaço, preciso ficar bem informado. O pai respondeu ainda paciente. Outra frase, iniciando, espaço, você quer ficar bem informado? Questionou novamente. Já cansado, o pai retrucou. Ah, filha, seus, espaço, estão me deixando enrolado. Então, você vai observar as frases e colocar os porquês de forma correta.
A segunda questão, complete em cada frase com porquê junto sem acento, porquê junto com acento, porquê separado sem acento e porquê separado com acento. Temos as frases: João não saiu. João não saiu. Complete. Letra B, ele não foi, ficou triste. Letra C, a rua parecia não ter fim. Não entendi o de tanta reclamação. Não consigo entender. Fui mal à prova. Então, vou observar mais uma vez e colocar o porquê adequado para cada frase. A terceira questão, relacione a primeira coluna com a segunda. Observe que aqui vocês têm aqui, ó, a primeira coluna como as frases, onde você vai colocar o porquê adequado e relacionar com a segunda. Na quarta questão, elabore uma pergunta e responda usando porquê separado e porquê, usando porquê junto e porquê separado, os dois sem acento. Vocês vão utilizar essas duas opções. Então, você vai elaborar uma pergunta e você vai responder essa pergunta utilizando porquê sem acento junto e porquê separado sem acento. Então, você vai elaborar sua pergunta e vai respondê-la. A quinta questão, explique o motivo do uso dos porquês nas frases abaixo. Estou cansado porque trabalhei o dia inteiro. Por que esse porquê junto sem acento ele está no meio da frase? Você vai explicar. Assim como na letra B também. A sexta questão, observe as tirinhas. Vocês irão ler as tirinhas, o que cada personagem está falando. E aí, a letra A, explique o uso do porquê no último quadrinho. Então, você vai observar o último quadrinho e vai dizer por que esse porquê separado sem acento foi utilizado. A sétima questão, leia com atenção. E aí, mais uma vez, nós temos aqui os quadrinhos. Vocês vão observar as falas para estarem respondendo. Então, observe o primeiro quadrinho. Observe que só ele está destacado. Você só pode estacionar se também está destacado, me der 50 centavos. As palavras em destaque indicam que Calvin, letra C, fez uma proposta, letra B, impôs uma condição, letra C, fez uma promoção, ou ainda a letra D, tentou convencer. A questão 8, o que revela o último quadrinho da questão 7? Então, você vai observar a questão 7 e dizer o que revela o último quadrinho da questão 7. Questão 8. Objetivando reforçar seu aprendizado, responda às questões 1, 2, 4 e 5 do livro didático, das páginas 150 e 151. Observando que esse livro ele é consumível, portanto, você pode responder no próprio livro. Tudo bem? Então, bons estudos para vocês.